Olá, boa tarde. Está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre os impactos na economia mundial e na economia aqui do Brasil sobre os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Para isso, nós convidamos o economista Gilberto Braga. Boa tarde, Gilberto. Obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Mário. É um prazer sempre participar. Só não digo que é um prazer absoluto, porque a gente falar num ambiente de guerra é sempre muito complicado, né? Pois é, Gilberto, a gente está atravessando um período ainda de muitas incertezas, né? Como é que o mercado financeiro reagiu e está reagindo, o mercado financeiro global, a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Olha, Mário, com muita apreensão, até porque num momento como esse, ainda podemos dizer assim, não se sabe qual é a dimensão, onde é que esse conflito vai, ou seja, por quanto tempo ele vai permanecer, se haverá uma reação bélica e até que ponto essas famosas sanções que o Ocidente está impondo à Rússia e aos seus aliados poderão impactar a economia global, sabe-se que impacto haverá, mas não se conhece qual é a extensão que isso tem, inclusive para nós brasileiros. O que a gente sabe é que o mundo se torna mais perigoso, o mundo se torna mais caro, e esse tipo de falta de previsibilidade, essa sensação de não saber o que vai acontecer amanhã, deixa muita gente inquieta e deixa muita gente com muitas dúvidas. Agora, Gilberto, a gente pode falar que um pouco na contramão do resto do mundo, a Bolsa Brasileira estava em rota de valorização, o dólar registrando o menor valor em meses. Aqui para o Brasil, a chegada, às vezes, de fato, de um conflito armado lá entre Rússia e Ucrânia abala o mercado financeiro local? Olha, o Brasil é afetado de diversas formas, tanto positiva quanto negativamente. O aspecto positivo é que, com a recente elevação da Selic, que é a taxa básica de juros, a remuneração dos chamados rentistas, aqueles que não investem no país para gerar novos negócios na economia real, mas sim para especular no mercado financeiro, ganharam um novo alento. Então, nós temos aqui no Brasil uma remuneração considerada em termos reais muito elevada por conta da alta dos juros, e com a Rússia saindo fora, digamos assim, do tabuleiro do mundo ocidental, o Brasil passa a ser um ambiente de atratividade, ou seja, um país onde eu posso correr um risco, é um risco menor do que investir num ambiente que está em guerra. Então, parte das operações globais podem e estão vindo para o Brasil. Então, esse movimento de valorização do real em relação ao dólar, de entrada de recursos estrangeiros na Bolsa de Valores, que é um tipo de aplicação eminentemente de renda variável, de caráter e natureza especulativa, já sinalizava isso, né? Por outro lado, o que nós podemos entender é que, com esse cerco econômico, com as sanções que os Estados Unidos e a União Europeia estão impondo à Rússia e aos países sob sua influência, isso traz dificuldades profundas para o brasileiro, né? Nós estamos falando de o segundo maior produtor de petróleo do mundo, que é a Rússia. Nós estamos falando que aproximadamente 6% de toda a produção de trigo vem dessa região, que o milho também é muito importante, sobretudo na Ucrânia, ou seja, ele é 16% da economia ucraniana, do que é exportado pela Ucrânia. Então, a gente pensa assim, petróleo já estava caro, no fim do ano passado estava custando cerca de $80 o barril no chamado mercado Brent, que é o mercado que a gente toma como referência, e com o início do conflito ele já está em $105, $25 mais caro, o que representa aproximadamente 30% de aumento no preço internacional da cotação em 2 meses. Isso não está refletido no preço que o brasileiro paga nas bombas quando vai colocar
os derivados do petróleo no seu veículo, quando vai cozinhar com botijão de gás na sua cozinha, né, o gás liquefeito de petróleo GLP, quando vai colocar o GNV, que é o gás veicular, no seu veículo também. E com essa política de equiparação de preços, ou seja, os preços dos derivados de petróleo, eles refletem os preços praticados no mercado internacional, a tendência é que nós tenhamos aumento do petróleo e seus derivados no Brasil. Como isso é frete rodoviário, como isso é o que faz com que o transporte público, em maioria, ônibus, funcione, né, barcas, óleo diesel, transporte de carga de uma forma geral, isso acaba que se reflete no aumento generalizado de preços na economia. Sem falar que do petróleo sai o plástico, sai uma série de outras matérias-primas que são utilizadas na produção industrial. Então, esses produtos todos terão aumento de custo de produção e certamente o consumidor vai pagar. O pão francês, as massas, todos os bolos que usam trigo, e isso tende a ficar mais caro, porque certamente, ainda que seja assim, mas o Brasil não fazia negócios direto com essa região. É verdade, o Brasil não comprava trigo da Rússia ou da Ucrânia, mas compra da Argentina e compra muito do Canadá, principalmente da Argentina. Só que o preço do produto, como commodity, ou seja, onde ele é comercializado no mercado internacional, já aumentou aproximadamente 15% por conta desse conflito. Então, em termos práticos, comer pizza, fazer bolo, vai doer no bolso daqui a pouco, porque esse aumento vai chegar na prateleira do supermercado. O milho, a mesma coisa, sendo que o milho tem um efeito indireto que a gente não percebe, viu, Mário? O milho é muito utilizado para fazer ração, sobretudo na cultura animal. Então, a vaquinha come ração, os porquinhos comem ração. Então, uma série de criação de produtos animais serão impactados por conta do aumento do milho, ainda que o brasileiro não utilize tanto o milho na sua culinária diária, diferentemente dos Estados Unidos e de outros países. Mas o bolo de milho também vai ficar mais caro. O bolo de milho feito com farinha de trigo na massa vai ficar, então, quase proibitivo, viu, Mário? Olha, não é fácil, né, Gilberto? Encarar uma pandemia, estamos saindo da pandemia, o mundo se recuperando e uma situação dessa. Eu queria que você explicasse que não é só a gasolina para o consumidor final que aumenta, é toda uma cadeia que é impactada. Detalhe um pouco para a gente como é que é essa onda de choque que vai afetando todos esses setores da economia. Olha, vamos tomar como exemplo os alimentos, né? Então, a produção de alimentos, a gente sempre teve como máxima, como certeza, que o Brasil é um país de dimensões continentais, abençoado por Deus, tudo que planta dá certo, a gente colhe e a gente tem aqui fartura alimentar, né? Só que, hoje, para as técnicas do agronegócio, do cultivo familiar, para quem tem a sua horta em casa, você tem que preparar a terra. Para preparar a terra, Mari, você tem que comprar fertilizante, agrotóxico, adubo, tudo isso que você coloca para você cultivar. E o que acontece? O maior fornecedor de fertilizante para o mercado brasileiro é a Rússia. Então, se houver essa barreira comercial e ficar difícil de você escoar a produção, ainda que o Brasil possa ter uma posição de neutralidade, de que o país diretamente não imponha sanções à Rússia, você não vai conseguir um navio para trazer esse fertilizante. Por quê? Porque o navio, se for de bandeira americana, europeia ou de algum outro país que participe dessa cadeia de, digamos assim, de retaliação à posição russa na Ucrânia, ele vai ficar proibido de transportar produto proveniente da Rússia. Então, você não vai conseguir fazer com que o fertilizante chegue aqui no nosso país. Nós vamos ter que comprar esse fertilizante em outro lugar e, provavelmente, essa oferta menor vai fazer com que o preço fique maior, ou seja, menos disponibilidade de produto, mais caro custo para quem precisa e não pode deixar de comprar. E o Brasil, por ter no agronegócio hoje uma força muito grande da sua produção, da sua economia, não vai deixar de comprar.
Então, indiretamente, essa guerra aumenta o preço da comida que a gente coloca na mesa da gente, daquilo que a gente vai preparar. E esse é um exemplo que a gente pode aplicar em vários outros segmentos da economia, assim como o petróleo aumenta o frete e isso vai para o preço do produto, assim como o milho, que eu posso não gostar, não comer, alimenta os animais, né? Que a gente já mencionou. Existe uma série de questões que estão entrelaçadas e que, no ambiente de guerra, de desconfiança, no ambiente que, atrelado a isso, há restrições econômicas, tudo isso traz um desgaste, tudo isso traz mais custos. E para o coitado do brasileiro, que já vem experimentando, por conta das nossas mazelas internas, uma inflação elevadíssima, acima de 2 dígitos no acumulado em 12 meses, poderemos ter ainda surpresas ruins ao longo de 2022. Agora, Gilberto, passando a falar um pouco sobre mercado financeiro, já havia uma aversão, né? Já havia um certo receio dos investidores em investimentos de alto risco, havia uma procura por um porto seguro nessa questão. Você acha que pode estar acontecendo aí uma primeira leva de investidores que vão buscar investimentos de menor risco nesse momento? Olha, sempre que você tem um ambiente de instabilidade na economia, boa parte dos investidores eles buscam o famoso porto seguro. O porto seguro, na literatura econômica, ele é representado sempre por 3 fatores em maior ou menor grau dividido entre eles. O primeiro deles é a compra de propriedades, né? Então, você compra imóveis, terras. Por quê? Porque, ainda que eles possam não se valorizar, são bens que não somem, ou seja, eles não são voláteis e, portanto, eles não desaparecem. Um imóvel, um terreno, sempre vai ter algum valor em qualquer lugar, em qualquer momento da vida das pessoas. Então, é comum histórias de pessoas que compraram terrenos, esqueceram os terrenos e depois de alguns anos esses terrenos se valorizaram porque o desenvolvimento chegou, porque construíram um shopping center perto, porque aconteceu alguma coisa. Então, tradicionalmente, terrenos é sempre um porto seguro. O outro porto seguro é você buscar uma moeda forte. E aí, por isso, até a gente observa que esse movimento do dólar foi um pouco freado, ou seja, o dólar já teve uma pequena recuperação, já recuperou uma parte do que tinha perdido para o real nesse ano de 2022, só com a confirmação da invasão russa à Ucrânia. Por quê? Porque é uma moeda que é aceita transacionalmente, ou seja, internacionalmente, como moeda de conversão, como moeda forte, e que também não afeta as questões internas do chamado mercado brasileiro. E o terceiro item é você aplicar em renda fixa, aplicar em títulos do Tesouro, seja do Tesouro brasileiro, do Tesouro americano, de qualquer outro país, que tenha, esteja fora do epicentro desse conflito. Então, os títulos americanos, por exemplo, com a perspectiva de aumento de juros, até por conta agora mais ainda pressionado, com a possibilidade de aumento de gastos militares, com a mobilização de tropas para fazer um cerco dentro da área da OTAN, lá em relação à região, aos países próximos, fronteiriços com a Rússia e com a Ucrânia, isso pressiona que os juros internos americanos possam subir com uma maior velocidade ou maior intensidade. Então, os títulos da dívida pública americana se tornam extremamente atraentes para quem não quer correr riscos, mas quer ter um rendimento firme, pequeno e duradouro. Aqui no Brasil, assim, falando do pequeno investidor, ainda não há, já tem alguma preocupação em relação a isso? Na verdade, o que muda o pequeno investidor brasileiro é o investidor de bolsa, né? Aquele que compra ações na Bolsa de Valores tem que analisar quais são as empresas que serão mais afetadas por esse tipo de conflito, sobretudo as empresas que têm negócios com o exterior, né? Ou empresas aqui que são extremamente dependentes de produtos cujas matérias-primas possam ser afetadas, como a gente já comentou, por essa onda política, né? Agora, os títulos brasileiros eles continuam sendo bastante convidativos, né? Sobretudo com Selic, taxa de juros elevadas, eles continuam sendo um bom convite
para o pequeno investidor brasileiro. Lembrando que o Tesouro Direto, por exemplo, você pode comprar pela internet, você pode comprar fração do papel, então qualquer valor pequeno, por menor que seja que o investidor tenha disponível para guardar, ele pode, como forma de poupança, alternativa à tradicional caderneta, comprar o Tesouro Direto, que são representados por títulos da dívida pública do Brasil. Acreditar que isso vai dar errado é achar que o país vai acabar. Né? Então, apesar de todas as nossas situações, nossos problemas, as nossas mazelas, né, o Brasil continua firme e forte, resistindo, a gente continua acreditando, né, Mário? Com certeza, sempre, Gilberto. O mercado financeiro é movido muito também pela expectativa, né? Ele não espera acontecer muito, ele já vai antecipando algumas coisas, até por experiências anteriores. Se a gente conseguir visualizar talvez um pior cenário de um envolvimento de outros países nesse conflito, dos Estados Unidos, da Europa, dos países aliados da OTAN, quais devem ser os próximos passos em relação aos impactos na economia? Olha, a incerteza ela anda junto, de braços dados, com o conflito bélico. Né? O que nós temos até o momento de concreto, e é sempre complicado falar isso, sobretudo numa entrevista, porque no momento que a gente está conversando pode estar estourando uma bomba e mudando tudo que a gente está falando em algum lugar do mundo. Mas, pelo que a gente conhece dos noticiários, se ao mesmo tempo eles são hoje instantâneos, ao vivo, online, nos permite ter mais acesso à informação do que nos conflitos anteriores, alguns anos atrás. Por outro lado, em questão de segundo, tudo pode mudar, né, de uma hora para outra. Então, o que nós sabemos é que o conflito, ele, a princípio, ele fica restrito ao país Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia e, em diversos pontos, e não apenas no sentido de agregar aquelas regiões que historicamente a Rússia entendia, que tinham identidade cultural e que de alguma maneira deveriam ser da Rússia, e muito provavelmente vai haver uma aniquilação do governo local e uma possível ocupação geral de todo o país invadido, ou seja, a Ucrânia se tornaria, num primeiro momento, independente de reação da sua própria população, uma nação controlada pela Rússia. Então, esse é o que se espera nas suas diversas regiões, nas suas colônias e divisões internas. Se isso acontecer desta forma como está sendo traçado, não se espera intervenção bélica dos Estados Unidos e dos demais países da OTAN. Esclarecendo para quem não está familiarizado com esse conflito, que a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma organização que foi criada depois da Segunda Guerra, no contexto já do início da Guerra Fria, para fazer uma aliança militar contra a União Soviética, pegando muito como base os países, como o próprio nome sugere, acima da linha do Equador, daí Atlântico Norte, né? E aí, pegando a partir daí, foi se expandindo para o interior da Europa. Então, tem Estados Unidos, as principais potências europeias, e hoje já tem dentro do seu conjunto de membros alguns países que, na antiga União Soviética, eram colônias, né, parte da antiga União Soviética, e que hoje estão separadas da Rússia. Esses países eles entraram na OTAN justamente quando os países da Europa tentaram fazer ali uma espécie de cinturão, uma proteção contra uma eventual possibilidade de avanço da União Soviética para mais próximo, digamos assim, da elite dos países da zona do euro, criando, portanto, áreas de influência ocidental muito próximas da região que antigamente formava a União Soviética. O que se discutia, que foi uma das razões para a invasão, pelo que se conhece, à Ucrânia, é que a Ucrânia era, digamos assim, pleiteava o seu ingresso na OTAN para manter a sua independência e a sua separação da União Soviética, da Rússia, desculpa.
enquanto que a Rússia, aparentemente, tem interesse em refazer aquela unidade anterior, né? E retomar as áreas como Rússia, mas muito próximo do ponto de vista geográfico, olhando no mapa da antiga União Soviética. Então, neste momento, o que a gente tem é um conflito isolado ao território ucraniano. E os demais países que estão reagindo contrário, que se opõem a essa invasão, não pretendem, como o presidente John Biden disse na sua entrevista, atuarem, intercederem militarmente dentro do território ucraniano. Então, se a briga ficar do jeito que está, o que a gente vai ter é que, em mais ou menor tempo, a Rússia vai tomar toda a Ucrânia e vai ficar se discutindo diplomaticamente essa ocupação, né? A reação ocidental ela é uma reação econômica, de bloqueio, de congelamento de transações econômicas, de impedir trocas comerciais, de confisco de recursos, de dinheiro proveniente da Rússia ou de investidores russos no Ocidente. Então, eles tentam asfixiar economicamente a Rússia, só que é algo muito difícil de ter resultado no curto prazo, porque a Rússia, pelas suas próprias dimensões, é uma grande nação, ela é uma importante fornecedora. Nós, por exemplo, não precisamos, mas a Alemanha, hoje, ela carece do gás que vem da Rússia. Se fecharem a torneirinha lá na Rússia e não mandar gás para a Alemanha, os alemães vão passar frio, porque eles não têm autonomia e não têm de onde comprar, neste momento, para suprir com velocidade a falta do fornecimento da Rússia. Então, tem questões delicadas e, por isso, esse bloqueio econômico não é um bloqueio absoluto, até como alguns países queriam, como a própria Ucrânia pediu, de tirar a Rússia do mapa do mercado financeiro internacional, impedir que ela opere qualquer recurso em qualquer lugar do Ocidente. Eles escolheram alvos grandes, alvos emblemáticos, simbólicos, mas não fizeram asfixia absoluta com relação aos negócios econômicos e comerciais da Rússia. Bom, Gilberto, eu queria agradecer a presença, agradecer não só pela aula de economia, mas também pela aula de história que você passou aqui para a gente, até para todo mundo poder entender o contexto do que está acontecendo. Obrigado mais uma vez aí pela presença aqui no nosso programa e aqui na TV Boas Novas. É sempre um prazer muito grande. Eu já tenho um carinho especial pelas Boas Novas e, sempre que possível, estou à disposição de vocês aqui. Prazer falar com vocês e continuamos aqui nas nossas orações para que esse conflito acabe logo. Com certeza. E o Conversa Pública de hoje vai chegando no final. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.